Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar de um tipo de terapia renal substitutiva pouco convencional, ainda pouco feita no Brasil e que está crescendo muito em relação a evidências e em relação também ao que é realizado lá fora, tá? Pelo menos em países europeus. Então, a gente vai falar hoje de hemodiálise incremental. Hemodiálise porque a gente não vai falar de peritoneal, que também tem sua versão incremental, por mais que muita gente não conheça, tá? Eu vou falar o conceito, de onde surgiu, falar das vantagens, cuidados que você tem que ter e como a gente faz na prática, tá bom? Então, primeira coisa, o conceito, né? Hemodiálise incremental. Diferente daquela diálise que a gente faz muitas vezes menos horas, menos tempo, por conta de ser um paciente já paliativo, um paciente já com menor expectativa de vida, a hemodiálise incremental, ela tem como ideia a gente aumentando a dose de diálise a partir do momento que a quantidade de função renal do paciente vá reduzindo progressivamente. Qual é a ideia? A gente sabe que a partir de 10 ml por minuto ou 15 em paciente diabético de taxa de filtração glomerular, a gente começa a ter indicação de hemodiálise, né? Hipercalemia, acidose, hipervolemia, uremia. E a partir desse momento, a gente inicia a terapia renal substitutiva. Não quer dizer que o paciente está com zero de função, né? Como eu falei, a partir de 10, 15, né? Pode estar 8, pode estar 6, pode estar 10 de taxa de filtração e a gente já começou. A terapia renal substitutiva, ela tem riscos também. Então, a ideia é que a gente fazendo uma diálise incremental, que vá aumentando a dose no decorrer do tempo, a gente vai tentar diminuir os riscos, expondo o paciente a menos terapias e assim menor risco de hipotensão intradialítica, distúrbios hidroeletrolíticos e outras complicações da diálise. E também ele vai se adaptando com uma nova terapia, com um novo estilo de vida, com novas restrições, mas também com novos ambientes, novas realidades, digamos assim, né? A terapia renal substitutiva está longe de ser o fim do mundo. Então, de alguma forma, muda a rotina do paciente e também seria uma forma dele ir se adaptando, tá? Foi daí que apareceu essa ideia de hemodiálise incremental. A gente sempre foi atrás de procurar qual seria a dose ideal. Essa dose foi se encontrando evidências no decorrer do tempo que mostrava que uma dose mínima necessária era por volta de 4 horas, 3 vezes por semana. E isso teria diferença em relação a fazer menos tempo em relação à mortalidade. Mas esses estudos eram estudos que eram feitos com pacientes que tinham nenhuma função residual ou muito pouca função residual. Daí a ideia que essa dose seria necessária dessa quantidade de diálise. Mas, com o decorrer da evolução das evidências, a gente foi entendendo que, na verdade, se eu tinha um paciente com taxa de filtração relativamente preservada, residual, essa dose toda não seria extremamente necessária, tá? Então esse é o conceito. É eu fazer uma diálise que inicia com um tempo menor, com uma dose menor, que vai aumentando progressivamente a partir do momento que a função residual do paciente vai assumindo, tá? Daí a ideia de incremental. Segundo ponto, quais são as vantagens, né? Porque eu posso pensar isso como uma terapia inicial para os meus pacientes. Então já falei uma delas. A gente preserva por mais tempo a diurese residual. Tem trabalhos mostrando, né, principalmente meta-análise, que a terapia incremental, ela tem a habilidade, a capacidade, assim como a peritoneal, de manter por mais tempo a diurese residual. Essa diurese ela vai variar de acordo com a etiologia do paciente, de acordo com outras intercorrências que podem ser causa de ira no paciente já com estágio terminal. Então não é estável, não é previsível em muitos pacientes, ou em quase todos os pacientes, mas em média por volta de 9 meses. O tempo que demora para o paciente em terapia renal substitutiva se tornar anúrico, tá? Em hemodiálise. E na incremental esse tempo seria maior, tá? Com diferença estatística. Então, a gente sabe que a diurese residual é muito importante para controle volêmico e para retirada de outras toxinas urêmicas. É muito bom para controle pressórico, para o paciente ter menor risco de hipotensão intradialítica, já que ele vai fazer menos UF, tá? Então, é importantíssimo a gente tentar preservar por mais tempo. Não é só isso. Melhora muito a qualidade de vida, né? Os pacientes, infelizmente, ainda têm um estigma em cima da diálise, com ansiedade, com depressão. Então, o próprio deslocamento para a terapia. Tem trabalhos mostrando, então, melhora de qualidade de vida. A gente pode ter também melhora dos custos da terapia renal como um todo, né? Como um problema de saúde pública. A gente sabe que é uma terapia muito cara. Se eu faço 3 pacientes 2 vezes por semana, seria a mesma... Eu teria um paciente a mais do que 2 pacientes 3 vezes por semana. Eu consigo aumentar a quantidade de pacientes que vão se beneficiar da terapia renal substitutiva. Então, com a mesma quantidade de diálise.
sem causar malefício em termos de saúde. Não tem trabalho que mostre diferença de mortalidade ainda, mas pelo menos já tem trabalho mostrando benefícios em relação à qualidade de vida e em relação à diurese residual especialmente. Em teoria teria benefício também em acesso vascular, em preservação de fístula, porque a gente funcionaria menos, mas esse não tem ainda evidências um pouco mais robustas, tá? Terceiro, cuidados especiais com populações que fazem hemodiálise incremental. A ideia é que a gente vá adaptando a dose de diálise a partir do momento que o paciente vai perdendo função renal. Então, é importantíssimo que a gente acompanhe de perto a função residual do paciente. Se o paciente tem uma redução abrupta da função renal e eu não vejo, aquela dose baixa ou menor que eu estou dando pode ser uma dose insuficiente e o paciente está sob risco de ter uma intercorrência que seria previsível ou prevenível com uma diálise com uma dose maior, tipo hipercalemia, tipo uremia, tipo acidose. Então eu preciso acompanhar mensalmente o paciente, a diurese residual do paciente. O ideal é que ela esteja acima de 500 ml por dia ou 600 ml por dia em algumas referências, ou o clearance de ureia. A gente usa ureia por conta do KTV, que é a medida de dose que usa ureia, mas o clearance de ureia, que seria o clearance de 24 horas, né, que seria uma forma de avaliar a excreção de ureia pelo rim, teria que estar maior que 2 ml por minuto por 1,73 metros quadrados, tá? Seria a dose que a gente consideraria mínima para fazer a diálise incremental. Não é só isso, eu tenho que ver se o paciente está com bom controle volêmico, não pode estar ganhando mais de 2,5 litros entre as diálises, tenho que avaliar se ele tem sintomas urêmicos, se ele está tendo bom controle metabólico, então seria um paciente que tem sintomas urêmicos, se ele está com potássio alto, fósforo alto, distúrbio mineral ósseo não controlado adequadamente, que poderia melhorar com a dose aumentada de diálise, tá? Então, os cuidados são principalmente um acompanhamento mais de perto com a função residual e garantir que aquele paciente não está apresentando nenhum tipo de complicação que seria prevenível com uma dose maior de terapia renal substitutiva. E por último, como a gente faz na prática? Então, já tem orientações, guidelines falando de quanto seria a dose ideal para esses pacientes. A gente usa uma métrica chamada KTV Standard, que diferente do KTV single pool equilibrado, ele não avalia apenas aquela diálise em si, aquela sessão, ela avalia a dose por semana. É mais ou menos o que a gente faz na peritoneal, que a gente usa a dose por semana de diálise peritoneal, mais a dose que a gente tem, ou a função renal residual, para alcançar a nossa métrica de normalmente 1,7 na diálise peritoneal. Na hemodiálise, o que a gente considera no standard, KTV standard, é 2,3 de dose prescrita para alcançar no mínimo 2,1, considerando tanto a função renal residual quanto a dose de diálise que eu estou entregando para o paciente. A ideia é que se eu faço incrementar uma vez, 2 vezes por semana, 2 horas, 3 horas, eu possa comparar com aquele paciente que faz 3 vezes, 4 horas sem diurese residual, né? Tem que ter uma métrica comparável, por isso que a gente usa essa tal de KTV Standard, porque eu conseguiria comparar dentro de uma semana se a dose está adequada ou não, e não só daquela sessão, tá? Então, o KTV Standard tem que estar no mínimo 2,3, tem que ser prescrita 2,3 para estar no mínimo de 2,1, somando o rim e somando a dose de diálise, tá? Tem muitas formas de a gente calcular o KTV Standard, muitos sites que dão a equação para calcular, né? Você só coloca lá o KTV da sessão, quantas horas foi, quanto foi a UF e quanto foi a diferença de peso, né? Do pré e pós-diálise e a variação da ureia, né? Naquela sessão. E aí a gente a calculadora, inclusive a própria SBN tem, já te dá quanto dá o KTV Standard. Já em relação à função renal residual, basta você calcular o clearance de ureia, que é a mesma fórmula do clearance de creatinina. Lembrando que o T vai ser uma semana e não um dia apenas, tá? Pra gente ter essa dose. Ou eu calculo por dia e multiplico por 7, né? Tanto faz. Quando a gente for falar do KTV renal, sendo K o clearance de ureia, o T o tempo de uma semana e o V o volume de distribuição da ureia, assim como a gente usa no KTV habitual, tá? Então, a gente vai fazer essa dose, a princípio, calculando todo mês a função renal residual, para avaliar se eu preciso aumentar o tempo ou a frequência da dose de diálise semanal. Tá bom? Então é importantíssimo a gente fazer isso de forma adequada. Não é nada de outro mundo, mas para garantir a segurança dos nossos pacientes e a eficiência da terapia, tá bom?
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido bem o que é a hemodiálise incremental. Avaliem se no seu serviço é possível de fazer, porque é um método realmente que pode trazer benefícios outros que não só mortalidade para o seu paciente e que bem feita tem sim muita utilidade, tá bom? Até mais.